A título de estudo, eu venho agora no começo do mês de dezembro de 25, né? Quando iniciou o mês, eu venho fazendo backtest com dois setups, é, dois descritos, mas tem mais um que ele tá sendo marcado, né? Quando eu vejo um fundo triplo e o fundo ele é um fundo mais alto, um fundo mais baixo e um fundo mais alto de novo, e uma barra de gatilho, né? Uma barra muito forte aí, uma barra forte, que não seja do tamanho das barras anteriores. É, seguindo esse movimento do terceiro fundo, né? Que é um fundo mais alto, então uma barra de alta para a gente pegar um movimento no começo. E tenho, né, como o Oliver Velez, ele fala do rebote do gato morto, né? Quando há um movimento muito forte, né? Um deslocamento ali da média de 200, da média de 20, tudo simples, né? As médias simples. E aí esse preço ele tende a dar uma recuada e aí ele volta a seguir o movimento primário, né? Aquele movimento de explosão. Pelo menos no caso de uma alta, pelo menos para renovar topo, né? Ou testar o topo. Mas quando o movimento é num começo, partindo de uma média de 200, de uma média de 20, quando elas estão próximas ali, é, normalmente o preço ele tende a andar mais depois desse rebote do gato morto. E pode ser também que se você não pegar essa primeira oportunidade, você pode pegar a segunda, que é o retorno à média de 20. Então, quando há esse movimento de explosão, o, o preço ele tende a voltar ali na 20, né? E a 20 trabalha como um suporte ali, a região da 20, não em cima da linha, mas a região da 20. Ele pode passar um pouco. No caso, a gente está falando do movimento de alta, né? Então, ele pode descer um pouquinho abaixo da média, ou às vezes até um pouco mais, dependendo do pullback, se ele for um pullback mais profundo. Mas provavelmente vai ter uma sequência ah, de movimento, seguindo o movimento primário lá, que foi um movimento forte, explosivo para cima, né? A gente está falando, do movimento de alta. E no movimento de baixa, a mesma coisa, o princípio é o mesmo, é só repetir tudo que foi feito na alta para baixa, que é a mesma coisa, tá? Eu estou aqui no gráfico e o pregão está rolando aí. E tem outras coisas aqui que nesse momento eu não vou falar nesse vídeo, mas vou falar agora. Esse vídeo é a título de estudo para mim mesmo, né? E aqui vocês estão vendo aqui, ó, que tem, né, aqui o rebote do gato morto, o RGM, né? E a volta na média aritmética de 20, né? A volta na média 20. Eu vou até colocar 20 aqui, nesse nome aqui, para poder ficar mais didático. Eu vou depois resolver isso aqui mais num outro momento, certo? Eu tenho aqui no meu gráfico, ah, aqui o ajuste, né? Tenho essas médias móveis aqui, que é a 15, no minuto, no 2 minutos, eu opero no 2 minutos, e a 20 normal do 2 minutos, e a 200 também no 2 minutos. Essa 15 aqui, essa média aqui, ela é uma média que está no 2 minutos, mas é ela tá fazendo o mesmo movimento lá no 15, entendeu? Então, eu gosto de ver isso aqui, porque eu fico sabendo mais ou menos como é que o preço está ali na transição entre o micro e o macro no day trade, na minha opinião, já é do 15, né? 15 indo para o 60, para mim já está ficando macro. E ali no 15, 5 e 2, ali, 15 e 5 é a transição, entendeu? Entre 15, 5 e 60. Então, para mim, é a transição. Então, o 15 fica no meio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui desde quando eu comecei a fazer o estudo do dia primeiro, né? Então, na verdade, eu estou vacilando em não fazer o que é para ser feito, né? Por exemplo, aqui, ó, que é o dia de hoje mesmo, houve um movimento explosivo,
teve a volta, né? Até uma correção um pouco mais rasa. E aí a terceira vez que isso acontece, eu não pego. Eu coloquei, eu não peguei, certo? Rebote do gato morto. E aqui também, ó, na média, ó. Entendeu? Na média eu não peguei também, ó. Volta na média, certo? Aí aqui para trás, ó, vou mostrando para vocês, ó. Ah, isso aqui é quando eu coloco a expansão. A expansão ah, do dia para me saber. Aqui é o outro setup que eu falei para vocês, o terceiro, né? Que aí vem um fundo mais alto, um fundo mais baixo e um fundo mais alto. E aí tem um movimento aonde você pode fazer o movimento de entrada. Então seria a entrada aqui, nessa barra aqui, entendeu? Ela já ficou acima da média de 20. E aqui você poderia ter surfado esse movimento aqui. Porém, aqui já era um movimento de tarde, né? Eu não opero nesse horário. Então, eu coloquei aqui a título de estudo também, certo? Esse movimento aconteceu meio curto aqui, né? E depois ele aconteceu mais longo, entendeu? E ainda estava no período da manhã, dava para pegar. Eu peguei esse trade aqui, ó. Esse trade aqui eu peguei, certo? Ah, mas o que está mais me chateando é eu não estar pegando esse setup aí do rebote do gato morto ou da volta na média, quando o movimento é explosivo a partir do momento em que sai da 20 e dá 200, ou elas estão próximas, entendeu? Então, não estou pegando esse movimento. Então, quando eles não estão próximos, já a 200 está inclinada, ele pode até dar um estouro e eu não coloco, sabe? Então, aqui, ó, de novo, ó, aqui está um pouquinho mais alto, eu considero sombra, às vezes eu considero aqui, ó, um pouquinho mais alto, aqui, um movimento de saída, tá vendo? Então, dava para fazer um trade aqui. Já tinha também passado para cima da média móvel de novo, ó, com uma boa barra de alta, né? E aqui, ah, eu acho que não, ainda tem mais um dia aqui, ó. Tá vendo, ó? O dia começa, ó. O dia começa e aí ó, com gap, ó, ele vai e volta. Então aqui é o rebote do gato morto. Aqui foi a segunda vez, ó. E eu não peguei, ó. Certo? Eu não peguei. Não peguei. E aí o movimento vem aqui, ó. Tá, pá. Aí ele se repete aqui de novo, ó. Dá uma pancada para cima. Vai perto da média de 20, ó, até na média de 15, lá no 15 minutos, né? E volta aqui acima da média, ó. Então ele volta aqui, ó, toca na média. Então aqui ele aciona os dois setups, certo? O rebote do gato morto e a volta na média de 20. Também não peguei, era para ter pego esse trade. Então tá me faltando um pouquinho de, de consciência e de coragem de apertar o dedo, certo? Aqui por aqui eu não coloco muita coisa, porque é final de dia, na parte da tarde, como eu falei para vocês, eu não opero, né? E aqui novamente, tá vendo? Ó? Aqui foi o primeiro dia, desculpa, aqui foi o primeiro dia, ó. Aqui foi o primeiro dia. Aqui é outro setup que eu não fiz, né? Aliás, eu fiz essa venda aqui, mas eu, assim, eu não vou explicar para vocês agora. E aqui tá, ó, começo do backtest, do rebote do gato morto e primeiro retorno da volta do preço a MA, né? Média aritmética de 20, é uma média simples, né? Então aqui, ó, ele deu a pancada, não deu? Então eu teria que ter vendido aqui de novo, ó. Rebote do gato morto, ó, certo? E aqui, ó, quando ele volta, como eu disse para vocês que é região, entendeu? Ele volta aqui, ó, volta na média de 20. E aí aqui ele deu entrada, tá vendo? Então poderia pegar. Só que aqui eu não sei como é que está a situação, você tem que olhar também em contexto. Mas para setup mesmo, isso aqui tá beleza. Então, quando essa barra aqui fecha, ó, que foi um movimento muito forte aqui, ó, para baixo dessa barra, entendeu? E eu espero que ele renove o fundo. E aí eu já protejo aqui, entendeu? Já peguei um trade bom aqui, mas não fiz o segundo aqui, ó, e nem esse. Entendeu? Então aqui ele não andou. Por quê? Porque aqui foi uma reversão de movimento. Então ele fez um fundo mais baixo e o fundo mais alto e o mais baixo. Esse aqui é o setup que eu falo para vocês que eu estou só demarcando ele nesse mês de dezembro e eu vou ver a estatística dele da maneira que eu enxergo, entendeu? Que ele acontece várias vezes pelo dia, mas muito mais no micro. Estou falando
num movimento assim, espaçoso, ó, certo? E aí é dessa forma que eu quero catalogar esse setup aqui, tá? Esse aqui também estou catalogando. Então, a entrada aqui. Quando é venda, eu coloco a setinha vermelha para baixo. Quando é compra, aonde aciona, sabe? Então, essa barra acionou. Então, aqui você vê, entendeu? Ah, mas é fundo. Ah, mas aqui tem o contexto disso aí. Então, aqui, ó, foi a barra de entrada. Até porque foi uma barra que devolveu a barra que estava caindo, né? E depois desse fundo. Poderia ter entrado aqui também, entendeu? Poderia ter entrado aqui. Sempre no fundo, né? Se você entra aqui, o fundo é aqui, né? Ou até mesmo aqui, mas é muito perigoso. Então, o fundo é aqui. Aqui, ó, como você já entrou aqui, o fundo pode ser aqui ou aqui, né? Então, deu tudo certo aqui no meu backtest aqui nas minhas estatísticas, está dando tudo certo. Então, todas as entradas que eu fiz, elas deram gain. Entendeu? Que eu fiz, não. Que eu não fiz, mas que eu cataloguei. Eu catalogo na mesma hora. Às vezes eu não entro. Aliás, eu não estou entrando e aí, em seguida eu já demarco, entendeu? Entendeu? Demarco essa como é que eu posso dizer? Essas marcações, né? Essas estatísticas. Beleza? Então tá aqui, ah, nesse layout que eu estou fazendo aqui, tá aqui a questão da, das entradas. Fundo duplo, topo duplo, eu não estou catalogando, só estou catalogando fundo triplo e topo triplo, certo? É, Nesse caso aqui, está muito distante da 200, entendeu? Então, vale a pena você fazer um teste na 200, tá? Acima. Na verdade, eu gosto disso aqui quando está abaixo, né? Mas estando acima assim, ah, não tem problema. Estando distante, você aciona, né? Então, tá aí. ah, as minhas marcações. Aqui eu poderia ter marcado também, ó, fundo, fundo e fundo, né? Aqui seria um ponto de entrada, mas teria saído no 0 a 0, porque depois de uma subida dessa eu já coloco no zero, entendeu? Para mim tem que ir embora, tem que fazer isso aqui, ó. Então aqui, ó, deu uma barra de entrada aqui, você poderia ter entrado aqui, deu a barra de entrada aqui, que é uma barra mais forte, né? Você entra aí também, o stop fica um pouco mais caro, mas é ali, e aí depois ele vai embora, entendeu? Então, assim, na verdade, eu estou pecando na verdade, no mindset, né? Na coragem mesmo. Mas faz parte, eu estou treinando e daqui a pouco eu começo a clicar, certo? Isso aqui é outro estudo que eu estou fazendo, é um estudo de fluxo, né? Para ajudar a tomar decisão e saber mais ou menos aonde eu posso sair ou ficar satisfeito com uma meta diária, tá? Então, eu estou vendo aqui fluxo, é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho começado esse mês de dezembro a ver isso aí. Então, eu acho que esse vídeo aqui eu vou colocar até lá no canal do Peixe Pequeno, porque eu acho que ele pode ser útil, tá? Então, fica aí a dica para vocês que vão ver e que vão dar uma estudada nesses movimentos, tá? Isso aí é um movimento gráfico. E o do fluxo ajuda no movimento gráfico. Aí, quando eu tiver com um entendimento melhor no fluxo, aí eu posto aqui no canal um vídeo mostrando para vocês de como usar o fluxo junto com o gráfico, tá ok? Valeu, um grande abraço.